Se você quer ficar rico com o seu negócio, se você quer que o seu negócio cresça, lá ele, eu sinto muito, meu amigo, minha amiga, mas você vai ter que sair do TikTok e você vai ter que ler livros. Mas quais livros, Brunão? Pense em Riqueza? Hábitos Atômicos? O Segredo? Óbvio que não, né? E é por isso que nesse vídeo aqui eu peguei 49 livros que eu já li e que me ajudaram a empreender e eu vou ranquear eles para você. Assim você só lê a nata da nata e você vai poder voltar a rolar seu TikTok ou jogar seu Call of Duty. Um codezinho sempre é bom, né? Mas Bruno, por que ranquear os livros? Por que você não me dá só os 5 ou 10 melhores? E é muito simples. Tem muitos livros que não estão entre os 5 ou 10 melhores, mas que são muito bons para situações específicas. E você provavelmente está numa dessas situações específicas, então você precisa saber deles também. Esse aqui é o vídeo mais requisitado do canal até hoje e, inclusive, o Excel Rápido ficou 23 dias pedindo por essa tier list, comentando todo dia lá no canal. E tem várias outras pessoas que pediram esse vídeo também, então eu espero que você goste dele. Agora, tem uma coisa, eu gastei mais de 5 horas preparando esse vídeo, além das centenas de horas que eu passei lendo esses 49 livros e milhares de horas que eu passei aplicando esses livros no meu negócio para ver quais que são bons e quais que não são muito bons. Então eu tenho uma coisa para te pedir. Se você for comprar um desses livros, ou mais de um desses livros, eu deixei links aqui na descrição, links da Amazon, para os livros em português e em inglês, português quando tem em português, né? Eu deixei links desses livros e eu gostaria que você usasse esses links, porque a cada 2 livros que você compra por esses links, eu consigo tomar uma cerveja. E o meu objetivo aqui hoje é que você saia desse vídeo comprando pelo menos 3 livros. E não é porque eu quero tomar muitas cervejas, eu nem consigo tomar tantas cervejas assim. Eu quero que você compre os 3 melhores livros que você descobrir dessa tier list hoje, pelos meus links da Amazon, porque isso vai mudar completamente a sua carreira empreendedora e o seu negócio vai crescer, lá ele. E quando você ficar podre de rico, você vai lembrar que eu te ajudei, porque eu poderia estar vendendo curso aqui, mas eu estou indicando livros. Então bora para a tier list. Começando aqui com uma pedrada. Getting everything you can out of all you've got. Conseguindo tudo que você pode a partir de tudo que você tem. 21 formas de pensar melhor, performar melhor e ganhar mais do que a sua competição. Cara, esse aqui é o livro que eu mais recomendei para as pessoas, porque é um dos melhores livros de negócio que eu já li. É um livro bom para empreendedores, não só para negócios gigantescos, e a maioria das pessoas não conhece esse livro. Esse livro aqui, ele foi feito pelo Jay Abraham, que é esse cara aqui, ele deve ter, cara, tem um terno bonito, né? Ele é um consultor de negócios grande lá na gringa, ele é um excelente escritor e a proposta do livro é muito simples. Ele tem 21 capítulos, em cada capítulo tem uma forma de você fazer o seu negócio aumentar em 30%, 50%, 100%. Cada capítulo aqui pode dobrar o seu negócio. É um livro fácil de ler, é um livro prático, não é um livro que vai ficar te ensinando teoria à toa e é um livro que tem conceitos que servem para qualquer negócio. É um dos melhores livros que eu já li e, portanto, ele vai no obrigatório. É o livro que eu mais recomendo para as pessoas. É óbvio que ele iria para o obrigatório. E o segundo livro de hoje é a Startup de $100. A Startup de $100. Abra o negócio dos seus sonhos e reinvente sua forma de ganhar a vida. Cara, esse livro aqui é um livro interessante para quem está começando e precisa daquele gás de motivação inicial, precisa de histórias de inspiração e quer começar pequeno, entendeu? Você não quer fazer uma startup com investidores e dominar o mundo, você só quer criar um negocinho pequeno ali que você possa fazer da sua casa. Não é um livro que a galera de nômade digital, por exemplo, fala muito, mas é um livro bom para você virar um nômade digital. Se você já está no jogo, ele não é um livro que vai te trazer muitos conceitos novos. Mas se você está pensando em tomar aquele passo de pedir demissão, de começar um negócio novo, não sabe direito o que fazer e quer ter um pouco de inspiração, eu acho que é um livro útil para você. Então eu vou colocar aqui no Pode Ser Bom caso a caso, porque é exatamente para isso que ele serve, para o caso de você estar querendo começar, não sabe direito por onde, não sabe se tem motivação, entendeu? É um bom livro. Facinho de ler também. E o próximo livro aqui da lista, The Automatic Customer, do John Warrillow. O cliente automático, criando um negócio de assinatura
em qualquer nicho, em qualquer indústria, em qualquer setor. Cara, esse aqui é um livro específico para negócios de assinatura. Para quem que ele é útil? Para quem quer criar um negócio de assinatura, né? Então, talvez você tenha uma ideia de negócio que é para assinatura e talvez você esteja com um negócio que não é de assinatura, mas você quer criar um braço dele ali, um produto de assinatura dentro do seu negócio. E esse aqui é um bom livro para você entender os fundamentos do negócio de assinatura, entender quais são as suas opções ao criar um negócio de assinatura. E como eu aprendi com a galera do MicroSAS, lá do Bruno Okamoto, todo mundo quer MRR, né? MRR é o Monthly Recurring Revenue. É você começar o mês no verde e não no vermelho. Todo negócio precisa ser um negócio de assinatura, Bruno? Obviamente que não, né? Então, eu acho, de novo, que é um bom livro para o caso de você querer explorar essa ideia de fazer um negócio de assinatura. Seja ele um negócio novo, seja um negócio que você já tem e você quer ver se faz sentido você ter um produto de assinatura, qual produto de assinatura seria. Eu recomendaria esse livro para uma pessoa nessa circunstância. É um bom livro, não é nada que vai explodir a sua mente, mas vai te dar algumas ideias novas e alguns conceitos novos bons. E agora a gente tem 3 dos meus livros favoritos de empreendedorismo aqui na lista. Os 3 são os livros do Alex Hormozi, né? A gente tem aqui As Ofertas de $100 milhões, né? Aqui está a versão em português. A gente tem o $100 Million Leads, né? Os leads de $100 milhões, que eu não sei se saiu a versão Prospectos de $100 milhões. E tem um livro novo dele que não deve ter versão em português, que é o $100 Million Money Models, né? Eu já li os 3, esse aqui é o mais novo, acabou de sair, né? Eu recomendo os 3 para todo mundo, mas eu acho que um deles é melhor do que os outros. Um deles, para mim, é obrigatório. Então vamos lá, começando pelo Ofertas de $100 milhões. O que esse livro vai te ensinar? Ele vai te ensinar um framework, um método passo a passo para você criar boas ofertas. Bruno, o que é uma oferta? É a forma com a qual eu comunico o meu produto, tá? E aí o que é interessante disso? Não é só um livro de comunicação, porque dependendo de como você comunica seu produto tem que ser diferente. Então ele te ajuda a criar um bom produto também, tá? Para mim, esse aqui é um livro excelente, é um livro que todo empreendedor deveria ler. Às vezes é um livro um pouco raso, tá? Raso não no sentido de... Cara, ele é um puta livro, tá? Só que tem muita coisa que você vai ver lá que você talvez já tenha visto em outros lugares. Agora sim, se você tá pensando, cara, o que eu deveria vender no meu nicho, leia esse livro. E se você tá pensando, pô, meu produto não tá vendendo direito, o que pode ser? Leia esse livro também porque ele vai te ajudar. O segundo livro, que é o Prospectos de $100 milhões, né? É sobre como conseguir clientes para o seu negócio. Canais de aquisição de clientes, basicamente. Esse livro aqui eu acho mais importante do que esse, tá? Esse aqui ataca um problema muito mais fundamental do seu negócio, que é, será que meu produto vai vender? E se sim, por quê? E se não, por quê? Esse aqui é, cara, como que eu consigo cliente, tá? De forma mais barata e em maior escala. E eu coloco ele no excelente também. Eu vou colocar, inclusive, na frente do Ofertas de $100 milhões, porque ele vai abordar, cara, o fundamento de tráfego pago, de tráfego orgânico, de afiliados e como fazer esses canais escalarem e terem sinergia entre eles. É um método bem interessante, tá? Agora, para mim, o livro obrigatório dele é o livro novo, que é o Money Models, né? Modelos financeiros de $100 milhões. Isso aqui, cara, é um livro de modelo de negócio. Ele não vai te ensinar tudo o que você precisa ou poderia saber sobre modelos de negócio, mas ele vai te ensinar como criar um negócio cuja matemática funciona, como colocar vários produtos organizados de uma forma em que a conta feche e você consiga escalar rápido e sobrando caixa no fim do mês. Esse livro aqui, eu acho que, cara, a galera que estudou bastante sobre funis talvez vai conhecer alguns conceitos, mas fora isso, a maioria das pessoas vai ter algo a ganhar com isso. Isso aqui são coisas que podem transformar o seu negócio, seja ele um negócio de serviços, de software, de infoproduto, de produto físico. Dá para implementar coisa aqui, tá? Desse livro, e isso aqui pode realmente transformar o seu negócio. Esse livro aqui vai transformar o seu produto, esse livro aqui vai transformar a sua escalabilidade, né? O quão fácil você consegue trazer clientes,
mas esse aqui vai mudar completamente. Vamos dizer, cara, esse aqui é um produto que vende, esse aqui é para reduzir seu CAC, seu custo de aquisição de clientes, e esse aqui é para aumentar seu LTV. Se eu tivesse que escolher um, eu escolheria, cara, aumentar o LTV é o mais importante. Os 3 livros são excelentes e você pode comprá-los no link aqui abaixo e me pagar alguma cerveja sem pagar mais nada além disso, porque é a Amazon que vai me pagar. Vamos lá, cara. Próximo livro é As 22 Leis Imutáveis do Marketing, do Al Ries e do Jack Trout. Então esse livro aqui na Amazon, né? A capa tá meio esquisita, não conhecia ele assim. Tem as 22 leis consagradas do marketing aqui, enfim. Cara, esse é um livro que muita gente vai te indicar. É um livro que vai te fazer pensar, tá? Ele tem 22 capítulos, cada um é uma lei. Honestamente, não é um livro muito prático, tá? É um livro mais para você pensar sobre marketing e tal. Então, eu acho plenamente possível você empreender e construir um negócio gigante sem nunca ter lido ele e sem aplicar as ideias que estão nele. Então eu vou colocar no Pode Ser Bom no Caso a Caso, porque eu acho que é um bom livro, tá? É um livro talvez até um pouco mais filosófico, mas ele... Você vai ler ele inteiro e talvez você chegue no final e fale, tá, o que eu faço agora? E talvez não tenha nada o que fazer, entendeu? Mas ele vai te ajudar a pensar diferente, pensar melhor. É um bom livro para você ler ali de cabeceira, tal, de vez em quando. E, cara, é legal, mas não é imperdível, assim. E aí vamos para o próximo, que é o How to Get Rich, do Felix Dennis, que é esse cara aqui. Ele é o fundador da Maxim Magazine, é um empresário de mídia, tá? E eu já vou colocar ele aqui, cara. Ele é Não Perca Seu Tempo, tá? Porque não é um livro que você vai aprender uma técnica que vai crescer o seu negócio. Só que é um dos livros de negócio mais legais que eu já li. Esse cara, ele manda real na braba mesmo. Se você tem um negócio de mídia, eu acho que você deveria ler esse livro, porque ele é um cara extremamente inteligente. Ele ficou, cara, acho que centimilionário, alguma coisa assim. E... cara, é um baita livro, tipo, tinha que virar um filme esse livro aqui. O cara fala, é um dos meus livros favoritos, ele fala as coisas na lata, ele dá uma zoada com várias coisas, ele conta umas histórias enfim, você tem que ler o livro para ver as histórias dele, mas assim, é um livro mais de entretenimento, tá? E eu acho que você pode ter bons insights de negócio, mas nada prático. Só que assim, você quer ver... é como se fosse uma autobiografia muito boa. É melhor do que ler o livro da Nike, entendeu? É melhor que ler o livro do Steve Jobs. Não que o livro da Nike, do Steve Jobs, sejam ruins, mas tipo, esses livros de empresa muito grande não tem aplicabilidade nenhuma para você. Esse livro aqui tem. E, honestamente, muito mais divertido. O cara manja muito, cara, de escrever. E vamos para mais um da lista, The 4 Steps to Epiphany. Os 4 passos da epifania, do Steve Blank. Estratégias de sucesso para produtos que vencem. Cara, esse livro aqui, ele é uma bíblia do mundo das startups, de criar um produto que vence. É um livro mais de startupeiro, tá? E deixa eu até mostrar aqui, cara, no meu Kindle. Isso aqui é o índice do livro, tá? Ele tem 6 capítulos. Ele tem o caminho do desastre, o caminho da epifania, né? E aí ele tem os 4 passos da epifania, que é Customer Discovery, Customer Validation, Customer Creation e Company Building, tá? Ele é um livro sobre como criar um produto a partir das dores do seu cliente, vamos dizer assim. Só que é um livro muito profundo, tá? É um livro muito técnico, às vezes é um pouco chato de ler. Eu não gostei de ler esse livro, mas eu gostei de ter lido, tá? E, portanto, eu vou colocar ele como excelente. Eu não acho que é um livro... eu vou até colocar na frente dos do Alex Hormozzi. Eu não acho que é um livro só para startupeiro, tá? Eu acho que a maioria das pessoas tem a mentalidade errada sobre como criar um produto, e esse livro clareia muitas coisas. Então é um livro que eu recomendo fortemente, principalmente para quem quer ter um negócio maior um dia, tá? Um negócio mais escalável, um negócio com Product Market Fit, tá? É um livro que vai te ensinar coisas fundamentais que eu já falei muito nesse canal. Por exemplo, como entrevistar seus clientes e por que entrevistar seus clientes antes de fazer um produto. Como fazer um MVP? Por que você deveria fazer um MVP?
Então, se você tem essas dúvidas, pô, será que todo mundo fala que eu deveria conversar com os meus clientes, mas ninguém faz isso, então eu não vou fazer? Ou, será que eu preciso fazer um MVP? Ou, pô, não sei se isso aqui é bem um MVP. Cara, vai ler esse livro. É um puta livro. Acho que todo mundo Vale do Silício lê ele, então você deveria ler também. E vamos para o próximo, The 4-Hour Work Week. Esse livro aqui é o livro que me tornou empreendedor. É o livro do Tim Ferriss. Trabalhe 4 horas por semana, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Essas são as grandes promessas. Obviamente eu tenho a cópia física dele aqui, eu tenho a cópia física de outros livros, mas esse eu fiz questão de trazer aqui para o vídeo, porque esse livro, ele mudou completamente a trajetória da minha vida, tá? O conteúdo é imperdível? Cara, não. Tudo que você vai ler aqui é meio que óbvio, tá? Por que é óbvio? Porque 80% dos empreendedores da geração da internet foram empreendedores da geração da internet por causa desse livro. Ou eles leram esse livro e criaram o seu negócio, ou eles foram inspirados a criar o negócio por alguém que leu esse livro. É impressionante, cara. Então, assim, eu vou ter que ser obrigado a colocar no não perca seu tempo, o que é uma tristeza pra mim. Porque, assim, você vai aprender algumas coisas nele, mas é um livro antigo, entendeu? É um livro que tem uns 20 anos de idade. E foi um livro feito mais pra inspirar e pra mostrar as possibilidades do mundo que hoje são óbvias, mas na época não eram, né? Então ele falava, pô, você pode ser um nômade digital e ganhar em dólar e pagar funcionários em pesos ou rúpias indianas, entendeu? Hoje é meio óbvio isso. Na época não era. Você vai aprender algumas coisas com esse livro? Vai, tá? Você vai aprender como automatizar um negócio, princípio 80-20, por que eliminar coisas do seu negócio e deixá-lo mais simples muitas vezes é melhor do que você tentar fazer tudo o tempo inteiro. Mas eu leria, porque mudou a vida de muita gente, mas assim, não é imperdível, infelizmente. Ele mudou a minha vida, cara, mas é isso. E o próximo livro do Richard Koch, The 80-20 Principle. Deixa eu ver aqui na Amazon. Temos em português, O Princípio 80-20, Os Segredos para Conseguir Mais com Menos nos Negócios e na Vida. Cara, o Richard Koch, ele era um consultor do BCG, tá? E ele aprendeu o princípio 80-20 lá, né, na consultoria, que BCG, McKinsey, a galera usa muito esse princípio. E ele criou um bom livro sobre o tema, tá? Não é um livro ruim. Geralmente esses livros sobre o princípio tal são meio ruins. Ele realmente ensina você como aplicar o princípio 80-20 no seu negócio. O que é o princípio 80-20? É focar nas coisas que dão 80% do resultado com 20% do esforço. É um livro imperdível? É um livro que você precisa ler para ser um empreendedor? Não. Mas é um livro que ele pode ser bom caso a caso. Qual caso, especificamente? O caso de você ser uma pessoa que faz muito e tem pouco resultado. Você fica sempre adicionando coisas no seu prato, você sente que seu dia tem 15 tarefas pequenas, e aí você chega no final e não sente que avançou muito. Leia esse livro, porque ele vai te convencer e mostrar como aplicar o princípio 80-20 no seu dia a dia. E aí aqui a gente tem 2 livros do mesmo cara, do Ryan Levesque. Um chama Ask e o outro chama Choose. Vamos vê-los aqui. Então, cara, o Ryan Levesque é um marqueteiro digital lá de fora, né? O Ask é sobre usar surveys para descobrir o que seus clientes querem comprar. E o Choose é sobre escolher o que fazer, a decisão mais importante que você vai tomar antes de começar o seu negócio. Eu li esses livros, eu gostei deles mais pelo tema do que pelos livros, tá? Por que eu gostei deles? Porque é realmente muito importante você escolher o que você vai fazer, que nicho eu faço, esse tipo de coisa. É uma das perguntas mais críticas, né, do seu negócio. E também é importante você saber fazer surveys e perguntar para os seus clientes, para os seus leads, o que eles querem. Então são 2 das perguntas mais importantes dos negócios. Infelizmente o Ryan Levesque não entregou. E não perca seu tempo. Cara, pior que TikTok, talvez. É foda. Eu só coloquei aqui porque
Eu li os livros e os temas são bons. Infelizmente o Ryan Levesque não entregou. Eu acho que ele só fez esses livros aqui para vender curso, cara. Mas enfim. E o próximo aqui é o Build to Sell. Ah, achei aqui em português. Feito para vender, tá? Esse livro também é do John Warrillow. Se você não se lembra dele, John Warrillow é o cara que ensinou aqui negócios de subscrição, negócios de assinatura. Ele tem este livro aqui, que é sobre como construir um negócio vendável. Então, assim, tem gente que quer construir um negócio para tirar dividendos dele e nunca vender o seu negócio. Mas tem gente que quer um dia poder vender o seu negócio. E caso você queira um dia vender o seu negócio, eu recomendo o livro do John Warrillow, Build to Sell. Se você não quer vender o seu negócio, não faz questão de construir um negócio vendável, aí você não precisa ler esse livro porque ele não vai te servir. Mas, enfim, é simples, né? É um bom livro se você queira construir um negócio vendável. Acho que qual que é a grande questão aqui? Não adianta você construir algum negócio e depois tentar torná-lo vendável. Tem negócios que você não vai conseguir torná-los vendáveis. Então, se você, ao começar um negócio, já pensa em um dia vender ele, vale a pena ler esse livro para ver quais são as condições ali do seu negócio para ele ser vendável um dia. E agora, vamos para outra pedrada. Competitive Advantage, do Michael Porter. Cara, esse livro aqui é um livro texto, tá? E eu já vou colocar ele como excelente aqui. É um livro texto, tá? É um livro de estratégia que você estuda num MBA lá fora, por exemplo. Acho que eu fiz administração na FGV de São Paulo e a gente lia partes do livro, mas não leu o livro inteiro. Eu li por conta. Então, assim, é um livro que pouca gente vai ler. É um livro que você precisa para empreender? Não. Só que se você quiser entender de estratégia, esse aqui e eu fosse indicar um livro, seria esse livro aqui, tá? Tem vários livros de estratégia de empresa, vários são horríveis, estão diluídos. Esse livro aqui é brabíssimo, só que é um livro texto, tá? É um livro, eu achei bom de ler, mas é um livro um pouco difícil de ler, é um livro mais técnico, tá? Ele também vai falar sobre grandes empresas em geral, porque é o público-alvo dele, mas os conceitos que estão aqui servem para pequenas empresas também, tá? E talvez vocês já tenham visto eu tirar um coelho da cartola em alguma ideia de negócio num vídeo aqui do canal ou no meu podcast, de falar, puta, essa ideia de negócio parece boa, mas é ruim porque vai acontecer tal e tal coisa e ela não vai ter margem no futuro. Esse coelho da cartola que eu tirei provavelmente veio de ter estudado esse livro, tá? Então, se você quiser ter a mente de um estrategista, tá? Esse aqui é o melhor livro que eu conheço. Tem outros, tem o BCG on Strategy aqui, tem outros livros de estratégia bons, mas não acho que você precisa virar um estrategista para ser um empreendedor, inclusive por isso que eu não pus aqui em obrigatório, tá? Só que é bom ter noção de conceitos de estratégia para você se proteger do futuro, entendeu? Por exemplo, será que a IA vai ferrar com o meu negócio? Você tem que ter conceito para poder responder esse tipo de pergunta com alguma segurança, e os conceitos estão nesse livro aqui, tá? E aí, outro livro que também é antigo, que é o Crossing the Chasm. Vamos ver. Temos em português Atravessando o Abismo, Marketing e Venda de Produtos Disruptivos para Clientes Tradicionais. Esse livro aqui é um livro bem de startupeiro, tá? Qual que é a ideia dele? Você talvez já tenha ouvido falar do conceito de Early Adopters. Essa curva aqui, os Early Adopters são os verdinhos, tá? E aqui está o mercado de massa. E o que ele fala? No começo dos mercados, você tem os early adopters e você deve atacar eles no começo porque eles são as pessoas que estão dispostas a comprar um produto inovador, mas depois você vai querer vender para mais gente. Aí você vai precisar pular, atravessar o abismo aqui para vender para o mercado de massa. Esse aqui é um bom livro para você entender os conceitos por baixo ali de como fazer essa transição. É um livro um pouco antigo, tá? Isso não ajuda muito ele, mas está escrito aqui na capa, todos os exemplos das histórias de sucesso do século XXI são novos. Já estão quebrando a objeção que eu tenho do livro aqui, né? É um livro bom caso você esteja na situação de ter uma empresa que vendeu para early adopters. Por exemplo, você tem uma empresa de coisa de IA, e aí você quer vender para o mercado de massa. Seus clientes mais
massificados estão te rejeitando, apesar de você ter sucesso entre os clientes mais novos. Então, assim, é um livro que pode ser bom no caso a caso, tá? Se você estiver neste caso, ele é bom, senão não é. Simples assim. E o próximo livro aqui, The E-Myth Revisited, ou O Mito do Empreendedor, tá? Em português. Por que muitos negócios fracassam e o que você pode fazer para vencer? Acho que esse aqui é o jeito mais genérico de descrever esse livro possível, né? Cara, esse livro aqui é sobre empreendedores que trabalham dentro do negócio, fazendo funções que deveriam ser delegadas e não conseguem trabalhar olhando para a estratégia do negócio, para como eu vou contratar a pessoa certa, como é que eu vou escalar isso, que deveria ser o trabalho do empreendedor. Tá? Então, se você está afundado nas atividades do dia a dia e gostaria de delegar essas atividades do dia a dia para conseguir escalar o seu negócio e ficar mais na parte estratégica, você deveria ler o Mito do Empreendedor. Então eu vou colocar como excelente, porque quase todo empreendedor comete esse erro, né? Então, se não seria no caso a caso, mas é o caso de quase todo mundo, então eu vou colocar aqui, tá? Não é um livro obrigatório, na minha opinião, mas é um livro excelente. E aqui a gente vem com a tríade do Russell Brunson. Se você não conhece o Russell Brunson, vamos achar ele aqui. O Russell Brunson é esse marqueteiro digital aqui, esse empreendedor de palco. Cara, deixa eu achar uma página de vendas do Russell, porque é muito engraçado. Pô, não achei, cara, mas o Russell Brunson é o seguinte, ele criou esse software aqui, que é o ClickFunnels, tá? Que é para você vender coisas na internet, e aí ele escreveu livros para te ensinar a vender coisas na internet para você comprar o software dele. É basicamente isso. Ele é bilionário, tá? Fazendo isso, e a galera do marketing digital pira muito nele, e ele escreveu esses livros aqui, tá? O Dotcom Secrets é sobre como ganhar dinheiro na internet, é sobre funis, tá? É um livro sobre como construir funis de vendas. O Expert Secrets é sobre como se tornar um expert, tá? E o Traffic Secrets é sobre tráfego, é sobre anúncios pagos, basicamente. Se você tem um negócio de infoprodutos, eu recomendaria que... Cara... Eu recomendaria. Muita gente gosta desses livros, tá? Então leia o Dotcom Secrets, se você quiser aprender a fazer funis, principalmente para vender infoprodutos, ou esse aqui até funciona para mais coisa. E o Expert Secrets para se você quiser ser uma personalidade da internet que ensina coisas, um vendedor de curso. Se você quer ser o vendedor de curso, você lê o Expert Secrets, e se você quer ser o cara por trás do vendedor de curso, você lê o Dotcom Secrets, tá? Todos os conceitos... Mentira. Vários conceitos do Dotcom Secrets estão nos livros do Alex Hormozi. O Alex Hormozi foi aluno do Russell, tá? E ele aprendeu muito com ele, só que o Alex Hormozi generalizou para outros modelos de negócio, por isso que eu prefiro os livros do Alex Hormozi. Mas se você quer ser vendedor de curso ou o cara por trás do vendedor de curso, esses livros são bons. O Traffic Secrets é pior que TikTok. É um livro ruim e desatualizado. É melhor ir lá ver os vídeos do Pedro Sobral. Se você quiser aprender tráfego, não vale a pena, tá? Good to Great. Esse aqui a galera do corporativo adora. Good to Great é esse livro aqui do Jim Collins, né? Que a versão em português é esse, Empresas Feitas para Vencer. Por que algumas empresas alcançam a excelência e outras não? Qual que é o problema desse livro aqui, tá, gente? Ele tem um conceito que eu acho importante dentro dele, que é o efeito flywheel. Você consegue aprender em outros lugares esse conceito, mas esse livro tem alguns problemas, tá? O primeiro problema é que ele foca em empresas gigantes, ele fala de cultura, ele fala de coisas assim que honestamente não importam para você hoje, tá? Mesmo que você queira ter cultura aí na sua empresa, ele fala de cultura para empresas com 15 mil funcionários, entendeu? É completamente diferente. O segundo problema é que a tese dele é que essas empresas elas iam ter perenidade, elas iam vencer, e aí a maioria das empresas que estão no livro, elas deram errado. Várias dessas empresas, inclusive, faliram. Então, assim, a tese dele não se comprovou. Por esses dois motivos, eu vou ter que colocar o Good to Great no Não Perca Seu Tempo. Não é pior que TikTok, tá? É um livro que ele tentou escrever bem escrito, só que a tese dele foi invalidada. E aí, quando a sua tese é invalidada,
e o livro é a sua tese, você perde toda a credibilidade, né? É um problema dos livros de administração. Aposto que ele vendeu muita palestra com esse livro, então ele tá de boa. Mas vamos para o próximo aqui, que é o Great Leads. Great Leads, as 6 formas mais fáceis de começar qualquer mensagem de vendas. Esse aqui é um livro de copywriting, né, de escrever anúncios, escrever páginas de venda, só que ele foca só na primeira parte do copy, que é o lead, é o hook, que é a parte mais importante. Então, assim, é um livro que, para copywriters, ele não é um livro muito profundo, tá? Mas para empreendedores que precisam usar copy no dia a dia, para dar o nome de um título de YouTube, para colocar uma headline de página de vendas, para fazer um anúncio, e quase todo empreendedor de internet, principalmente, usa copy todo dia. Se você tem software, você precisa escrever sua landing page. Se você tem um e-commerce, você precisa fazer anúncio. Se você tem infoproduto, você usa copy o dia inteiro. Se você produz conteúdo, você precisa de copy. E esse livro aqui é um livro tranquilo de entender. Eu acho que é um excelente livro, e eu vou colocar aqui no excelente, porque eu acho que é um excelente livro que todo mundo deveria ler, a não ser que você tenha um sócio que é muito bom de copywriting e tal. Mesmo que você contrate um copywriter, eu acho que você deveria ler esse livro, tá? E aí vamos para o próximo, que é o Dilema do Inovador. Olha só que interessante. Em português é o Dilema da Inovação. Esse livro aqui é o do Clayton Christensen, tá? E ele explica o quê? Ele explica o conceito de negócio disruptivo. Ele inventou o termo disrupção, que por sinal todo mundo usa errado, tá? Todo mundo, quase todo mundo, 99% das pessoas que falam tive uma ideia de negócio disruptiva, ou o meu negócio é disruptivo, geralmente as pessoas estão querendo dizer que é um negócio muito diferente, muito inovador, ou que está crescendo muito. E não é isso que é disrupção, tá? Disrupção é quando o seu negócio, o seu modelo ali de produto, né? Quando o seu produto é pior e mais barato que o da concorrência. Isso é um produto disruptivo, tá? E além disso, ele está numa curva tecnológica em que ele provavelmente no futuro vai ficar melhor e mais barato. Esse livro aqui eu coloquei na tier list de empreendedorismo porque ele é um livro sobre disrupção, o dilema do inovador. Só que, na verdade, ele é um livro sobre por que grandes empresas quebram. Por exemplo, por que a Kodak inventou a máquina digital, mas continuou investindo na máquina de filme e quebrou. Então, assim, é um livro interessante para pessoas interessadas em administração ou pessoas que trabalham em grandes empresas e não querem que a empresa quebre por causa da nova startup. Para você que é empreendedor, apesar do nome e do conceito de disrupção, não perca seu tempo. E aí vamos para o próximo, que é o Launch, do Jeff Walker. Jeff Walker é o cara que criou a fórmula de lançamento que o Érico Rocha trouxe para o Brasil. E esse livro aqui é um livro sobre lançamento dele. E aí você vai falar, pô, Bruno, então eu posso aprender sobre lançamento sem comprar o curso da fórmula de lançamento, só lendo o livro do original, do Jeff Walker? Não, porque esse livro é pior que TikTok. É um livro horrível. Eu li o livro, eu não aprendi nada nele. Eu aprendi mais sobre lançamento vendo vídeo do YouTube do que nesse livro. A única função desse livro é o Jeff Walker tentar vender o curso para você. E honestamente, Jeff Walker, se você tivesse feito um livro melhor, talvez eu teria comprado seu curso. Mas você não fez um livro melhor, então eu tô colocando você no pior que TikTok aqui na minha lista, porque eu posso. E o próximo livro aqui da lista é The Lean Startup, do Eric Ries. A startup enxuta, como usar a inovação contínua para criar negócios radicalmente bem-sucedidos. Se você é um aspirante a startupeiro, provavelmente você já leu esse livro. E é um livro que vai te falar sobre como ter a ideia de negócio, quando pivotar, né? Esse tipo de coisa. Honestamente, cara, eu não acho que é um livro muito bom. Eu não sei se é porque o que ele fala aqui é óbvio. Eu acho que assim, ó, ele é bom caso você queira ser startupeiro e tá na faculdade. E aí, pô, eu queria criar um negócio de software, mas eu tô na faculdade e tal. Mas é um livro meio... é um livro meio... Ele é meio repetitivo, entendeu? É um bom livro. Mas, puta, precisa ler? Não é obrigatório? Não, não é obrigatório. Ou todo mundo tem que ler? Não, é pra você quer ser startupeiro mesmo.
Tá? E aí o próximo, você vai ver que tem 2 livros aqui chamados Traction, né? E é porque tem 2 livros chamados Traction e os 2 são de negócios. E os 2 eu li, e os 2 são bons, só que eles são de assuntos diferentes e de autores diferentes. Então vamos lá. Então assim, ó, os 2 livros são... Tem esse aqui, ó, que é o do Gino Wickman, e o outro que eu vou falar é esse outro aqui, tá? Tração. Domine os 19 canais que uma startup usa para atingir aumento exponencial na sua base de clientes. Esse foi um dos livros mais importantes que eu já li. Tá? Se eu não tivesse lido esse livro, talvez eu não estaria aqui fazendo esse vídeo para você hoje. E por quê? Porque este é um livro que te ensina a pensar de forma estruturada em como achar um bom canal de aquisições de cliente para sua empresa. Tá? Ele foca em startups, mas ele serve para qualquer empresa. E aí qual que é a ideia? Tá? Você tem uma ideia de negócio, você cria seu produto, aí você vai atrás dos seus primeiros clientes, e aí chega uma hora que você fala, pô, eu tô com um produto na mão, a minha mensagem de marketing e de vendas vende, só que eu não consigo achar muitos clientes. E agora eu preciso de um canal. O que eu deveria fazer? Facebook Ads? Ou YouTube? Ou será que eu faço TikTok? Ou então, pô, será que eu faço, sei lá, se for um negócio de nutrição, será que eu vou atrás de nutricionistas para vender para mim? Eu dou uma comissão para elas? E aí você fica nessa, cara. E se você não acha um canal, seu negócio não cresce. Não tem como. E esse livro te ensina a achar um canal. Então eu vou pôr em obrigatório, porque na moral, cara, a não ser que você já achou um canal para escalar a sua empresa, isso aqui provavelmente, tipo, na hora que você precisa achar um canal para escalar a sua empresa, essa é a coisa mais importante que tem. E esse é o único livro que eu já achei que fala sobre isso, tá? Tem esse aqui do Hormozi também, que é o mesmo tema, mas eu gosto mais da metodologia desse. Tá? Leia os 2 se você precisa de clientes. É que esse aqui é mais tipo, como conseguir clientes no geral. Esse aqui tem uma mentalidade mais startupeira de, pô, como é que eu faço uma lista de canais para testar, como é que eu testo eles e como é que eu descubro qual que é o melhor para eu investir meu dinheiro e meu esforço, entendeu? Eu só cresci meu outro negócio por causa desse livro, então, não sei, tá entre obrigatório, é que ele não é tão bom quanto esses, né? Eu vou colocar em excelente. Se você precisa de um canal, e quase todo mundo precisa de um canal, leia esse livro que ele vai resolver seus problemas, tá? E o outro Traction é o do Gino Wickman, que é este aqui. E é um outro tema, tá? É Get a Grip on Your Business. Assuma o controle do seu negócio. Esse livro aqui, ele te ensina a lidar com a parte operacional da escala, tá? É engraçado porque eles são complementares, né? Esse aqui vai te trazer um monte de cliente, só que aí você vai precisar de funcionários, equipe de suporte, gerir gente, aí você precisa do Gino Wickman, que também é excelente. Eu nunca tinha percebido que um complementa o outro, cara. Muito louco, né? É um bom livro, é um excelente livro se você está nessa fase, tá? Eu indiquei ele pro Elton Luiz outro dia, inclusive, que ele tá crescendo a agência de YouTube dele lá, e ele falou, cara, o que eu faço? Tipo, você conhece algum recurso tal para me ajudar com isso? Com essa parte de contratar, montar rotinas operacionais. Pô, como é que eu sei quem tá performando e quem não tá? Como é que eu falo para as pessoas que elas precisam melhorar em certos aspectos, etc. Esse livro aqui é muito bom, tá? Os 2 são sobre tração, né? Mas um é sobre tração do lado de clientes e o outro é sobre tração do lado operacional, e você precisa dos 2. E aí vamos para o próximo, The Mom Test. Esse livro aqui é curtíssimo, eu já fiz um livro sobre ele, na minha opinião é obrigatório. Ele é melhor do que esses outros 2 livros aqui? Não. Só que ele é muito bom sobre um assunto específico que é como saber... Deixa eu abrir aqui. Temos em português, o teste da mãe. Como conversar com clientes e descobrir se a sua ideia é boa, mesmo com todos mentindo para você. A ideia aqui é a seguinte, tá? Se você chegar para sua mãe e falar, mãe, eu tenho uma ideia de negócios. Ai, filho, que legal, me conta. E aí você conta qualquer ideia de negócio para sua mãe, ela vai falar que a sua ideia é muito legal. E os seus clientes também são assim. Então, assim, você não pode perguntar para os seus clientes se eles gostam da sua ideia. Mas o único jeito de você saber se a sua ideia tem algum potencial ou não é falando com os clientes. E aí você pode falar, não, mas o Steve Jobs ia lá na sala escura dele, fazia um projeto secreto por 8 anos, e aí lançava o iPhone. É verdade.
é mais ou menos verdade, tá? O Steve Jobs gastava bastante dinheiro com pesquisa de mercado, mas você não é o Steve Jobs, e eu também não sou. O Steve Jobs ficou na Índia meditando e tomando LSD, e aí talvez isso abriu a conexão do espírito dele para um espírito superior que dizia para ele o que fazer. Eu não sei o que o Steve Jobs fazia, mas eu não sou o Steve Jobs, você não é o Steve Jobs, e para nós que não somos o Steve Jobs, você deveria ler O Teste da Mãe, porque é um livro curto, é um livro simples, cara, R$ 24 no Kindle, é de graça, e ele escreve o script da conversa que você tem que ter com o seu cliente, ele fala onde você vai errar. O único motivo para você não comprar esse livro é se você fala, eu não quero falar com os meus clientes para descobrir se minhas ideias são boas. Mas aí, nesse caso, você não deveria empreender. Ou você não deveria reclamar quando o seu negócio der errado. Bruno, serve para eu que não tenho um negócio ainda? Serve. Bruno, eu já tenho um negócio, serve para mim? Serve também, porque você consegue usar os mesmos princípios e scripts de entrevista de cliente desse livro para lançar novos produtos, para descobrir novos canais de marketing, então serve para todo mundo, tá bom? Próximo livro, Obviously Awesome. Obviamente fantástico. Cara, é um livro de posicionamento de produto, tá? É um livro de como posicionar seu produto para que seus clientes entendam o seu produto, comprem ele e amem ele. Eu tô colocando aqui porque é um bom livro de posicionamento de produto e você precisa saber posicionar o seu produto, provavelmente. Então, é bom. E é sobre um tema que todo mundo tem que fazer. Cara, eu acho melhor que o Positioning. O Positioning é do Al Ries, que é o cara das 22 leis imutáveis do marketing, tá? Eu achei o Positioning meio ruim. É opinião pessoal. Mas você tá vendo minha tier list porque você quer a minha opinião pessoal. Eu não gostei do Positioning, eu acho esse livro aqui um pouco melhor. Você pode testar o do Al Ries também, tá? Se você precisa aprender posicionamento, leia o do Al Ries também, e aí você vê qual que é o melhor. Mas eu preferi esse aqui. O que é posicionamento, Bruno? É difícil até de explicar, né? Por isso que acho que é tão difícil de fazer um bom livro de posicionamento. Mas é tipo assim, que pode ser várias coisas, mas tipo assim, o meu canal, por que você me assiste? Ah, porque o Brunão é o cara dos modelos de negócio. Talvez seja por isso. É um dos ângulos que eu tenho no meu posicionamento, tá? Posicionamento pode ser outras coisas também, tipo, é uma marca mais... Cara, posicionamento é branding, vai. É um dos principais aspectos do branding, que não envolve design gráfico e tal. É como as pessoas te percebem, tá? Então, mais ou menos isso. Próximo livro, The Perennial Seller. Esse livro aqui. A arte de fazer e marketear um trabalho que dura. Tá? É do Ryan Holiday. Você deve conhecer o Ryan Holiday. Esse cara aqui é o cara do estoicismo. O Daily Stoic. O ego é o inimigo. O obstáculo é o caminho. É o cara que trouxe... Se você já viu alguém falando de estoicismo aí recentemente, o Primo Rico, os canais de YouTube de estoicismo é por causa do Ryan Holiday. Tá? Ele que trouxe o estoicismo de volta para o mundo ocidental. E ele escreveu esse livro também, o Perennial Seller, que é um livro sobre... É o contrário de Fique Rico Rápido. É como criar um trabalho que dura muito tempo. Tá? E é bom porque ele fez isso, né? Ele tá na internet há muito tempo. E ele ainda é o cara do estoicismo e ele tem muita constância. É um livro que eu gosto muito, é um livro que me impactou porque me ajudou a fazer o meu negócio durar muito tempo, por exemplo. Eu tenho um negócio de cursos lá fora e o negócio já tem 8 anos. Quem que você conhece que tem um negócio de cursos há 8 anos? Né? É difícil. E eu vim para ficar também aqui nesse canal. Eu tô com há 1 ano com esse canal e você vai me ver aqui daqui a 10 anos. Tá? Eu não vou ser um desses que aparece e depois some. A não ser que você compre muitos livros dessa tier list aqui nos meus links da Amazon e eu fique muito rico com links de afiliados da Amazon. Não vai acontecer, né? Mas tudo bem. É um livro que eu gosto. É um livro que se você tem uma pegada de, eu quero ser um creator que faz um negócio sustentável, que dura uma década, eu recomendo esse livro. Tá? Recomendo esse livro. Remote, vamos por aqui. Remote
Office Not Required. Não precisa de escritório. É um livro sobre trabalhar remoto. Tá, Bruno? E aí? Só que é um livro sobre como trabalhar remoto, escrito pelo Jason Fried e pelo David Heinemeier, que são os caras que trabalham remoto antes de trabalhar remoto ser um bagulho que existe. E eles criaram o Basecamp, que é um software para trabalhar remoto. E aí eles passam as melhores práticas para trabalhar remoto nesse livro. Para quem que ele é útil? Para quem tem uma equipe remota e está com dificuldade de trabalhar remoto. Recomendo? Recomendo. Caso você tenha uma equipe remota. Se você não tem equipe, não recomendo. É simples. Ah, eu tenho um escritório físico. Você quer trabalhar remoto? Quero, então recomendo. Não quero, então não recomendo. É simples assim. E aí vamos para o Primal Branding. Primal Branding. Crie zelotes para sua marca, sua empresa e seu futuro, tá? A minha mulher, especialista em branding, odeia esse livro, tá? Então, que fique claro. E muita gente que trabalha com branding odeia esse livro. Eu acho esse livro excelente. E eu vou explicar o porquê, tá? Todos os livros de branding que eu já li são chatos e eu não entendo quase nada deles. Não é que eu não entendo quase nada, mas é tipo... Tá, beleza, o que eu faço agora? Esse livro aqui ensina um método de branding diferente, que é basicamente como construir um culto. Então é um livro de como construir um culto, mas é um culto que dá dinheiro. Na verdade, os cultos dão dinheiro, né? Porque os pastores ganham mais dinheiro que eu. Mas você entendeu o que eu quero dizer. Por exemplo, como fazer uma Harley Davidson, que tem a galera que é Harley, usa jaqueta da Harley, sai tomar cerveja com pessoas da Harley. É como fazer um CrossFit, né? Que aí tem os crossfiteiros lá e eles ficam indo em evento de crossfit. E aí você chama eles pro churrasco e eles só falam de crossfit e tal. É sobre como fazer esse tipo de empresa. E basicamente o que ele quebra são princípios da religião. Então, você tem que ter um ícone, você tem que ter um inimigo, você tem que ter uma história de origem, você tem que ter uma série de coisas assim, uma série de elementos que te ajudam a construir um branding que vai fazer a sua marca virar quase um culto, tá? Isso aqui serve muito bem para criadores de conteúdo que querem criar cultos. O Pedro Sobral usa muitos princípios desse livro, não sei se é de propósito ou não, mas ele usa muitos princípios desse livro. Então, se é um criador de conteúdo, um professor online, se você é um influenciador e quer ter uma marca de produto, mas você quer que ela tenha algo a mais, você quer criar uma comunidade em volta da sua marca, é esse livro. Serve para todo mundo? Acho que não. Cara, a G4 Educação usa alguns princípios dele também. É um livro muito útil, tá? Mas não é para todo mundo, mas é um bom livro. E vamos para o próximo aqui, que é o Running Lean, do Ash Maurya. Deixa eu colocar aqui. Existe uma versão em português? Vamos ver aqui se tem. Acho que não tem. Talvez é esse, quando comece sua startup enxuta. Não sei. Vou colocar o livro original aqui, porque é o que eu sei que é o certo. Running Lean, itere do plano A para um plano que funciona, tá? Eu gosto muito do Ash Maurya, ele voltou com o canal de YouTube dele. Ele basicamente ensina a metodologia enxuta de startups, que é a metodologia aqui do livro do Eric Ries, The Lean Startup. Só que esse livro aqui é muito teórico, o do Eric Ries, ele é muito teórico. Esse livro aqui é prático, então eu prefiro ele, porque, cara, se é muito interessado em startups, vai trabalhar no Venture Capital, leia o Eric Ries. Se você só quer usar essa metodologia no seu negócio, seja ele uma startup ou não, como saber quando pivotar, quando mudar o modelo de negócio, como que eu crio um plano e aí eu testo ele no mercado e aí eu itero, leia o Running Lean, que é um livro melhor, tá? Recomendo ele para startupeiros, para não startupeiros, recomendo ele para pessoas que têm um nicho, mas não sabem direito qual produto fazer, recomendo ele para pessoas que estão começando do zero, porque ele dá uma mentalidade e os métodos práticos também de como que eu crio um plano, testo ele no mercado, pego o que eu aprendi no mercado, porque geralmente você está errado na hora do plano, e aí eu vou mudando o plano até eu acertar, até eu conseguir com que meu produto venda, com que meus canais de marketing funcionem, com que meus clientes adorem meus produtos. E aí o próximo que a gente tem aqui é o Scientific Advertising, do Claude Hopkins. Vou colocar aqui A Ciência da Publicidade. Deve ser esse, né? Esse aqui é o original. É R$3, cara, no Kindle.
tá? O capa comum aqui, deve ser esse livro também, é R$ 32. Cara, esse é um livro que ele é de 1920 e bolinha, tá? E é um livro que a ideia dele é, cara, publicidade não é palavras bonitas e campanhas inspiracionais, publicidade é ciência. Você pode colocar um anúncio no ar e fazer um teste AB dele. E aí você vê, pô, esse aqui vendeu mais do que o outro, e aí você vai mudando. É um livro que trouxe, basicamente assim, eu acho que ele se concretizou como a verdade, principalmente depois da internet, né? Nos Estados Unidos eles usam resposta direta, marketing de resposta direta com os infomerciais e com os aqueles anúncios que eles mandavam por correio, né? Aquelas cartas de venda que eles mandavam por correio. Eles fazem isso há muito tempo. Na era da internet é basicamente isso mesmo. Então, assim, se você quer fazer marketing de resposta direta, ele criou isso. É um livro bom? Cara, eu acho que não perca seu tempo porque ele é meio óbvio hoje em dia, entendeu? Então, não consigo recomendar ele. Tem um melhor que é o Breakthrough Advertising. Deixa eu colocar aqui, só que ele tem um probleminha. Breakthrough Advertising, que é o do Eugene Schwartz. Aqui, ó, todas as lições. Isso aqui não é o livro dele, tá? Pelo que eu entendi. Edições raras. Acho que não é o livro dele, porque o livro dele tava R$ 3.000, cara. Tá vendo? Ó, em pílulas. A galera tenta vender, porque esse aqui é o livro dele, ó. É R$ 3.500, entendeu? Então, assim, eu não comprei esse livro. Tem uns PDF aí. É difícil de achar, mas você acha. Esse livro é melhor. Mas, talvez é o melhor livro de copy que tem. Mas, R$ 3.000. E isso aqui eu não acho que deve ser bom não, né? Sei lá. Mas tudo bem. Nem coloquei na lista porque é R$ 3.000, né? E aí o próximo aqui é o Simple Marketing for Smart People, do Billy Bros. Esse livro aqui tá de graça, no Kindle Unlimited. R$ 38 o audiolivro. Cara, esse livro é do cara que é o cara que é o consultor de marketing do Thiago Forte. Talvez você conheça o Thiago Forte, é o cara do Second Brain lá. E assim, eu acho um bom livro de marketing para quem não gosta de livros de marketing, para quem, cara, não quero ser marqueteiro e tal, mas você precisa aprender um pouco de marketing, entendeu? Senão você não vai vender seu produto. Então, se você é uma dessas pessoas, ele é bom e eu recomendo ele. Pode ser bom no caso a caso, né? Não é um livro excelente. Não tá no nível desses, eu acho. Porque não tem nada novo, entendeu? Mas, cara, se você não quer ler um livro, se você não gosta de marqueteiro, você quer entender o mínimo que você precisa saber sobre marketing, é marketing para pessoas inteligentes mesmo. Geralmente pessoas inteligentes são mais nerds e não gostam de marketing. Aí lê esse livro, porque ele vai te ajudar a entender como que faz marketing sem ser vendedor de curso, vamos dizer assim. Apesar de ele ensinar o Thiago Forte a vender curso, se você conhece o trabalho do Thiago Forte, você vê que ele não é um cara muito que fica empurrando o curso dele, fazendo lançamento, essas coisas assim. Muito bom para você nesse caso. E o próximo é o Simplify, do Richard Koch. O Richard Koch, ele é um cara... Eu vou colocar, não pode ser bom caso a caso, tá? Ele é o cara do princípio 80-20. Vou colocar ele junto aqui, inclusive. O princípio 80-20 é como focar nas coisas certas. Esse aqui é simplifique seu negócio, tá? Se você for ver, muito do que o Tim Ferriss ensinou aqui no 4-Hour Work Week são essas duas ideias. Essa aqui é a ideia de priorizar algumas coisas além de outras. Essa aqui é a ideia de eliminar coisas do seu negócio. Então, tipo assim, eu preciso ter YouTube, Instagram, TikTok. Não, você pode simplificar e ter só um canal de vendas. Bruno, eu preciso ter 15 produtos. Não, você pode simplificar e ter um produto só ou 2 produtos. Esse é um livro que vai te ajudar a entender como é que essa simplificação funciona, por que ela pode ser benéfica para você. Então, assim, é um livro essencial? Não é um livro essencial, mas é um livro que, se você quiser simplificar... Sabe aqueles livros que você só precisa ler a mensagem por algumas horas ali, de um autor inteligente? Esse cara é inteligente, ele teve 6 negócios, eu acho. Você só precisa ler aquela mensagem para internalizar? Se você precisa ler a mensagem de simplificar para internalizar, leia esse livro. É um bom livro. Cara, é tipo... Tem esses livros, né? Hábitos Atômicos. Eu quero criar um hábito. Eu vou ler Hábitos Atômicos. Isso vai me ajudar a pôr na cabeça que eu preciso criar hábitos.
checklist manifesto, né? Como fazer checklist. Aí você está sentindo vontade de fazer checklist, você vai ler o livro que te ensina a fazer checklist. Esses livros do Richard Koch são meio que nessa pegada, só que eu acho que são melhores que a média. São melhores que esses livros de aeroporto aí, porque ele é um cara mais inteligente que a média, eu acho. Então, assim, é um livro que fala o óbvio, mas... né, que você tem que simplificar seu negócio, é meio óbvio isso, mas às vezes a gente precisa ouvir o óbvio, ver vários casos, ver várias formas de simplificar o negócio para poder simplificar. E o próximo livro da nossa lista é o Small Giants, do Bo Burlingham, tá? Empresas que escolhem ser muito boas em vez de ser grandes, tá? É um livro para se você quiser ficar com uma empresa pequena, ele tem vários casos de empresas pequenas que dão muito lucro. Se você é da linha do one person business ou quer ter um negócio pequeno, não quer escalar muito, você vai ver vários exemplos aqui. Eu acho que esse livro é bom para quem está começando. Eu acho que, cara, na real, todo mundo que está começando deveria ler esse livro. Eu vou até colocar ele como excelente. Eu ia pôr como pode ser bom no caso a caso, que é caso você queira ter um negócio pequeno e não um negócio grande. Mas para quem está começando, eu acho que ele é muito bom. Eu vou colocar como excelente, porque ele abre a cabeça, tá? Ele é um livro que te mostra, cara, tem várias formas de eu criar um negócio pequeno e muito lucrativo. Os exemplos, claro, são todos gringos. Nem todos esses negócios funcionariam no Brasil, mas é um livro que abre a cabeça. Eu gosto de livros que abrem a cabeça. E o próximo que a gente tem aqui é o Spin Selling, tá? É um livro de vendas, né? Alcançando excelência em vendas. Spin Selling assim, se você vende, você deveria ler o Spin Selling. Se você não vende, você não deveria ler o Spin Selling. Como quase todo mundo vende, eu acho que você deveria ler o Spin Selling. Se você tem vendedores na sua empresa, leia o Spin Selling. É o livro mais manjado de vendas que tem, mas se você nunca leu um livro de vendas, leia o Spin Selling. Ele vai te ensinar como é que vende. E é importante... Cara, ser empreendedor, você tem que saber vender, entendeu? E talvez você vai vender para o seu cliente. Se você vende B2B, é obrigatório, tá? Se você não vende B2B, ainda assim você vai ter que vender a sua empresa para pessoas que você quer contratar. Talvez você queira vender sua empresa para um investidor no futuro, captar dinheiro, ou talvez você vá treinar um time de vendas para vender por WhatsApp, que seja. Tem que saber alguma metodologia de vendas. Essa aqui é a melhor que tem. Então é o Spin Selling. E aqui temos mais um livro do Richard Koch, The Star Principle, tá? O princípio da estrela. Vou colocar aqui, esse livro aqui para mim é o melhor livro dele. O princípio da estrela, como ele pode te deixar rico. Tem em português? Vamos ver aqui. Cara, não achei em português, mas se eu achar depois eu vou pôr nos links aqui embaixo. Vintão no Kindle, cara. Absurdo. Esse livro aqui, cara, ele pega basicamente um conceito, que eu vou até pôr aqui. Você já deve ter visto isso aqui, a matriz BCG. É um conceito de estratégia, tá? Que a galera conhece desse jeito aqui. Tem as estrelas, as vacas leiteiras, os cachorros, tipos de empresa e tipos de mercado. Tipos de empresa, na verdade, dentro de um mercado. Geralmente a galera aprende isso aqui na faculdade de um jeito raso pra caramba. O raciocínio para chegar nesse framework aqui, que o BCG usou, é difícil para aprender, tá? Você vai achar nesse livro aqui, The Boston Consulting Group on Strategy. Quem sabe eu faço um dia uma tier list de livros de negócio agora, não só para empreendedores, mas livros de negócio sério mesmo. Para quem quiser ter mais arcabouço nisso, se vocês quiserem, pede aí a tier list de livros de negócio, de gente grande, tá? Não que esses livros aqui não sejam de gente grande. São livros bons, principalmente esses aqui, mas para negócios maiores, de livros que você estudaria no MBA, entendeu? Numa faculdade de administração boa e tal. Mas o Richard Koch pegou essa matriz, que é a matriz BCG, o Richard Koch trabalhou no BCG. E ele usou isso aqui para te ensinar a empreender, tá? E para mim é o melhor livro dele. A premissa dele é, você tem que ser o líder de um mercado crescente. E aí ele te ensina como fazer isso nesse livro, e ele fez isso, tá? Ele teve 6 empresas já, ele já teve uma empresa de gin, ele já teve 2 casas de aposta, antes de casa de aposta ser tigrinho, tá? Isso aí foi lá nos anos 2000, 2010 no máximo. Então era casa de aposta esportiva mesmo, pra você apostar em cavalo, em time de futebol, na época que não era... Cara, na época que era um negócio menos... Antes das redes sociais aí, né?
Mas, pô, ele ganhou muito dinheiro, né, cara? Ele também teve um fundo que ele investia só em empresas estrela. E é um livro muito fácil de ler, mas eu acho que todo mundo devia ler, cara. É obrigatório. Porque ele é fácil de ler, ele te ensina. Ele não vai te ensinar tanta estratégia quanto o Porter. Só que ele te ensina um conceito de estratégia que, como ninguém sabe de estratégia no empreendedorismo, quase nenhum empreendedorismo sabe de estratégia de negócios, ele vai te dar um conceito de estratégia que talvez seja o mais importante e ele vai te convencer a procurar o mercado certo. E sem bullshitagem de marketing, entendeu? Então, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro aqui. E é um livro, cara, é obrigatório, vai. E o próximo é o Superfãs, do Pat Flynn. Eu tenho ele aqui, ó. É este livro aqui, vou até pegar ele. Superfãs é como ir de viewers, né, de views para seguidores, para clientes, para superfãs. Ele vai naquela teoria dos 1000 fãs verdadeiros. Deixa eu ver se eu acho o framework dele aqui. Ele vai naquela teoria dos 1000 fãs verdadeiros do Kevin Kelly, que talvez você já tenha visto, né? Que se você tiver 1000 superfãs na internet, você consegue fazer um negócio. E ele te ajuda a ir das pessoas casuais para as pessoas ativas, pessoas que comentam, veem seus vídeos, para as pessoas conectadas, para os superfãs, que são as pessoas que vão falar de você o tempo inteiro, tá? Esse aqui é um livro para criadores de conteúdo. Não é um livro para quem só tem um negócio e não cria conteúdo, tá? Só que talvez seja o melhor livro que eu já li de construção de audiência. E, portanto, eu vou colocar ele no excelente. Se você tem uma audiência ou quer ter uma audiência na internet, ele vira obrigatório, na minha opinião. É um livro bem fácil de ler, tá? Conceito simples, só que ele dá, 4 táticas, ou 4 ou 5 por fase, mas é 4 ou 5 táticas para a pessoa ir de viewer para seguidor, 4 ou 5 para ir de seguidor para um seguidor ativo, engajado, 4 ou 5 para virar cliente, 4 ou 5 para virar superfã. Tem o Tribes, eu tenho o Tribes aqui. Tem o Tribes do Seth Godin, que é sobre construção de audiência também, é como criar a sua tribo, tá? Eu não recomendo esse livro tanto quanto esse, porque é o mesmo motivo aqui do Lean Startup e do Running Lean, tá? O Tribes, ele é mais teórico. Se você gosta do Seth Godin, se você tem uma audiência, leia o Tribes também, tá? Só que ele é mais antigo e é mais teórico. Esse aqui é mais prático. Se você está construindo uma audiência na internet, é obrigatório. É um excelente livro, tá? Se você não está construindo uma audiência na internet, não vale a pena, não tem porquê. E o próximo livro é um livro interessante, que é um livro que eu li recentemente, que é o Very Good Copy. Deixa eu colocar aqui. Very Good Copy, 207 microlições para pensar e escrever como um copywriter. Tá? É um livro de copy, é um livro de como escrever mensagens de marketing. Tem o Rory Sutherland aqui, deu a recomendação dele aqui. Esse cara tinha um blog de copy, tá? E aí ele criou esse livro. O que é legal desse livro, cara? Até abrir no Kindle aqui para vocês verem, tá? O legal desse livro é que é 226 palavras sobre escrever com TDAH. 199 palavras sobre a coisa mais assustadora do mundo. Uma revelação. E ele vai dando umas dicas de copy aqui. Ele também faz umas reflexões sobre como é viver como um copywriter, como produzir como copywriter. Então, assim, se você lida com copy no dia a dia, ou se você escreve copy, ou se você contrata copywriters e você gosta de ler textos curtinhos, sua mente está viciada no TikTok, ele é um bom livro, tá? É um livro que vale a pena? Não, eu acho que você não deveria perder seu tempo nele. Se você quer ler livros bons, excelentes, esses aqui de cima são melhores. Mas se você quer ler um livro leve sobre copy, que não vai ficar te ensinando framework de copy, leia o Very Good Copy, é um bom livro de cabeceira, entendeu? Agora, se você é um empreendedor e você não sabe o que é copy, e você não tem nem noção de copy, você não sabe o que os copywriters fazem, como que eles chegam nas promessas deles e tal, só que você não quer aprender copy, aí eu recomendo que você leia este livro aqui, do Blair Warren, que é o One Sentence Persuasion Course. Eu ia pôr ele como obrigatório, mas ele não é um livro tão bom assim, só que é o melhor livro de copy que eu conheço para empreendedores, que não necessariamente vão escrever a própria copy, mas eles querem ter uma noção do que o copywriter faz, como ele pensa, por que
Por que estão falando para eu fazer uma promessa e mexer no desejo ou na dor do meu cliente? Você já deve ter ouvido essas coisas. Cara, vale a pena, é um livro curto, tá? Deixa eu colocar aqui. São 27 palavras que ensina copyright, basicamente, tá? Quais são as palavras? É essa frase aqui, ó. As pessoas vão fazer tudo para aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, aliviam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudem a jogar pedras em seus inimigos, tá? Basicamente, ele tem 5 elementos de copy aqui que ele ensina ao longo do livro e explica por que são importantes. Quais são os sonhos do seu cliente, como que você pode encorajar eles, justificar as fraquezas dos seus clientes, os fracassos do seu cliente, como que um copywriter faz isso. Aqui está o inimigo em comum, né? Que os copywriters falam. E, cara, para mim isso aqui é mais importante como empreendedor você saber disso do que saber de, tipo, promessas, objeções, gatilhos mentais, entendeu? Se você souber essas 5 coisas e não usar nada do resto, você vai ser um copywriter melhor do que se você, cara, souber aquelas fórmulas de copy. Aquilo lá você pode contratar um copywriter para fazer. Isso aqui você precisa para sua comunicação do seu produto no geral e também para saber, pô, meu copywriter não está fazendo nada disso. Provavelmente ele está usando o chat GPT para escrever sua copy. E assim, ó, vou falar uma coisa para você, tá? 39 páginas. Porra, mamata, cara. 39 páginas. Vamos ver se é caro? R$8 no Kindle. R$8 no Kindle, 39 páginas. Tu lendo uma cagada, meu irmão. E você vai sair sabendo um pouquinho de copy, entendeu? Eu acho que todo empreendedor... Cara, na real, 39 páginas, R$8, obrigatório. É o melhor livro de copy que existe? Não, mas vai te dar uma noção. E é 39 páginas, R$8. Compre no link abaixo, tá maluco? Não vai nem me pagar uma cerveja isso aqui, né? Vai me dar o quê? Uns 80 centavos no máximo? Mas, porra, beleza. Não é um livro que tá no nível desses aqui, tá? Mas, pô, é 39 páginas, R$8. Tá maluco, cara. Barganha. 0 to 1, Peter Thiel, vamos lá. De 0 a 1, o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício. O Peter Thiel é uma figura polêmica, tá? Ele foi sócio do Elon Musk no PayPal. O Elon Musk seguiu fazer as coisas dele, né? Foguete que dá ré, carro elétrico. O Peter Thiel virou um Venture Capital. E ele investiu... Quais foram as empresas que ele investiu? Vamos ver se tem aqui. Cara, investiu em centenas de startups, incluindo o Facebook. É sócio da Founders Fund, empresa que financiou SpaceX e Airbnb. Fundou a Thiel Fellow, tá? Ele fundou a Palantir, que é a empresa de Big Data da CIA e do FBI e do Exército Americano. Você pode gostar ou não do Peter Thiel, mas esse cara sabe o que está fazendo. E esse livro aqui, para mim, é 100% obrigatório, cara. Se você quer fazer uma startup e ser o próximo Mark Zuckerberg, o próximo Bill Gates, o próximo Sergey Brin, você tem que ler esse livro. Sergey Brin, o cara esse cara aqui, do Larry Page, os caras do Google. Ah, Bruno, mas eu não quero ser esses caras. Ainda assim, ele vai te ensinar o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício, tá? Eu não quero ter uma empresa aos moldes do Peter Thiel. A tese do Peter Thiel é que você deveria ter um monopólio, tá? Que toda a criação de valor no mundo vem de monopólios e que para criar um monopólio você tem que saber um segredo que é verdadeiro e que todo mundo discorda, tá? E aí ele puxa lá os caras da teoria mimética, que eu esqueci o nome dele agora, cara. Como é que chama? Teoria mimética. René Girard. Essa galera que fica falando de René Girard, provavelmente alguém pegou com Peter Thiel, tá? Que o Peter Thiel é viciado em René Girard. Geralmente a galera usa René Girard para falar sobre marketing, sobre criação de desejo, né? É um sociólogo lá da teoria mimética, o Peter Thiel usa de outro jeito. Ele fala, cara, tem várias ideias escondidas debaixo do seu nariz e que você não sabe porque você está tentando copiar todo mundo. Só que ao tentar copiar todo mundo, você vai ser um fracasso. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria ler de 0 a 1, mesmo que você não vá fazer um negócio desse tipo, porque você precisa entender. Para mim é o livro que melhor explica o Vale do Silício, e se você quer ser empreendedor, você tem que entender o Vale do Silício
nem que seja para entender a filosofia da coisa, cara. E o próximo livro é o Million Dollar Weekend, do Noah Kagan. Milionário em um fim de semana. Achei que ia ser em português aqui, mas é em espanhol. Tá bom. Será que tem em português? Pô, acho que não. Tem até em índia aqui, cara. Tudo bem, vamos lá. Million Dollar Weekend. A forma surpreendentemente simples de lançar um negócio de $1 milhão em 48 horas. Obviamente, o seu negócio não vai chegar no 1 milhão em 48 horas, né? A ideia é que em 48 horas você começa um negócio e é um negócio com potencial de ter 1 milhão lá. Cara, esse livro, eu coloquei em obrigatório já? Eu não sei se ele é obrigatório. Não, ele é excelente. Esse livro aqui, ele é o que o 4-Hour Workweek foi para mim. Então, assim, para minha geração, trabalhe 4 horas por semana, inspirou você a ir lá empreender. Esse livro aqui, eu acho que é o que vai inspirar a nova geração, tá bom? Ele é um livro excelente e ele é para quem? Ele é para quem está falando, vou empreender um dia, quem sabe, e não começa. Esse livro aqui vai te dar um chute na bunda, como dizem os gringos, um kick in the butt, para você começar logo, em 48 horas. E, cara, seguindo as coisas desse livro, realmente dá para começar em 48 horas, tá bom? Talvez até fazer a primeira venda. Então, é um livro bom para te, sabe, te dar, tipo, para de falar e vai fazer. E ele te dá umas táticas de como fazer isso. Por exemplo, uma das táticas que ele dá é para você parar de ter medo de falar com as pessoas. Aí ele fica falando para você pedir desconto quando você for comprar um sorvete. Parece bobo, mas é bom, tá? Se você tem medo. Ele não fala para todo mundo fazer isso, mas você tem medo de falar com gente, pedir as coisas. Você quer empreender, você precisa pedir as coisas. Esse livro te dá umas táticas, te ajuda a chegar numa ideia de negócio rápido e tal. É um livro bem, cara, vai fazer. É bom isso aqui. E aí temos o próximo, que é o Purple Cow, do Seth Godin. Purple Cow. Deve ter em português. A Vaca Roxa. É isso. Então você pode ler em português ou em inglês. É um livro, acho que eu tenho ele aqui, ó. Peraí. Livro pequenininho, ó. Livro fininho. Dá pra ler. Não vou dizer que numa cagada, mas em 2 dá, tá? Minha mulher leu esse livro e como ela é uma mulher, ela grifou em roxo, porque é o livro da Vaca Roxa. As mulheres são surpreendentes, né? Cara, esse livro aqui é sobre ser memorável, criar um produto memorável. E é um livro que eu consideraria um livro de posicionamento. É um método específico de posicionamento. E ele é ou excelente ou bom. Tem o mesmo número de excelentes para bom, né? Vou colocar em bom. Ele é bom caso a caso. Ele é tipo assim, ó, meu produto é igual a todos. E eu queria mudar isso. Leia esse livro. É fininho, tá? É do Seth Godin. Tem gente que adora, tem gente que não gosta muito. Eu gosto dos livros dele. É fácil de ler. É isso. Você quer um livro de posicionamento sem ter que ler sobre posicionamento, é esse livro aqui. Se você quer aprender um pouquinho mais de posicionamento, aí você lê esses 2 também. E aí vamos para o próximo, que é o Rocket Fuel, que estava do lado do Purple Cow, então eu trouxe ele aqui também. Tá? Esse livro aqui é do Gino Wickman também, deixa eu colocar ele aqui. Rocket Fuel, a combinação essencial que vai fazer, que vai te dar mais do que você quer do seu negócio. Cara, o copywriter é meio ruim, né? Não dá nem para entender a frase. Cara, esse livro aqui é o seguinte, ele sabe esse livro aqui que eu falei, o Traction, que é sobre como escalar o seu negócio operacionalmente? Esse livro aqui, ele é excelente, mas ele é difícil, ele é denso, ele é só para quem está escalando, tá? Não leia o Traction enquanto você não tem uma equipe de pelo menos 5 pessoas. O Rocket Fuel, ele pega um conceito do Traction, que é mais importante quando você está começando, e ele te ensina esse conceito, tá? Sobre essa combinação explosiva de 2 partes. Tanto é que tá aqui, ó, Part of the Traction Library, tá? Então, assim, é um livro que não é tão bom quanto o Traction, mas ele é muito bom e é muito fácil de ler, tá? Qual que é a ideia dele? Você tem 2 caras, tá? Você tem o visionário e você tem o integrador. Ou seja, você tem o cara das ideias e você tem o cara da execução. E o negócio ideal, ele tem que ter os 2. E ele fala da relação sobre esses caras também, tá? E aí tem a contabilidade, a accountability chart aqui. Porque se você tem
dois visionários, vamos dizer um negócio com dois sócios. Você tem dois visionários, é muita ideia para pouca execução. Se você tem dois executores, né, você tem duas pessoas diferentes querendo mandar. Muito cacique para pouco índio, certo? Não é legal também. Então você tem que ter os dois caras. Você tem que ter o cara para trazer ideia nova e trazer oxigênio e tal pro negócio. Você tem que ter o cara que, cara, põe as coisas na planilha, faz um negócio no Notion lá, fica no WhatsApp com a equipe, falando com a galera, e aí, já entregaram? Tal, né? Batendo os bumbos. Só que a relação desses dois caras não é fácil. E esse livro explora isso. E, portanto, é um livro que, assim, eu até falaria que é obrigatório, mas não é todo mundo que tem sócio. Então eu vou colocar no pode ser bom caso a caso, tá bom? Mas é um livro muito bom. E tão bom quanto ele, mas também, no caso a caso, é o The Trusted Advisor, que eu tenho aqui também. Os livros que eu não trouxe aqui é porque eu não queria ficar com a pilha de livro, tá, gente? Aí tá na caixa da garagem que eu não tirei desde a mudança. E tem uns no Kindle também. Mas tem uns que eu tenho aqui. The Trusted Advisor é um livro... O Conselheiro de Confiança. Vamos ver. O Conselheiro Confiável. Pô, os caras são muito ruins de tradução. De confiança seria muito melhor. Confiável parece tipo... ele é confiável. De confiança, pô, esse aqui é de confiança. Pô, os caras têm que traduzir melhor, cara. Cara, esse livro aqui, um dos livros mais importantes da minha carreira, tá? Ele é um livro que só vai servir para... Ele vai servir para dois tipos de pessoa. Ele vai servir para pessoas que são consultores, que são donos de agência, mas que querem ter aquele laço de confiança forte com o cliente. Ele também serve para advogados, para médicos, para conselheiros, tá? Todo mundo que é um conselheiro de confiança. Não confiável, né? Porque confiável qualquer um é. Esse aqui não, é de confiança mesmo. É o cara. Serve também para quem quer ter uma audiência que confia em você. Tem gente que quer ter uma audiência que pega muitos views. E aí vai lá, vende tigrinho, vende curso mais ou menos. Mas que nem eu. Eu estou construindo a minha audiência e eu prefiro ganhar menos dinheiro a curto prazo, mas ter a confiança de todos vocês, tá? Eu não vou fazer publicidade para uma empresa que eu não confio, mesmo que não seja tigrinho, né, obviamente. Mas, pô, nunca usei o produto, não sei se o produto é bom, eu não vou fazer essa publicidade, porque eu prefiro manter a confiança. E esse livro é legal porque ele te mostra a fórmula da confiança, tá? Vamos ver se eu acho aqui. Finalmente, capítulo 8, a fórmula da confiança, tá? Então, se você quer saber a fórmula da confiança, tá no capítulo 8. Esse livro, para quem quer criar uma relação de confiança com a sua audiência ou com seus clientes, principalmente, ele é obrigatório, tá? Eu vou colocar como excelente, óbvio, né? Não vou colocar como pode ser bom caso a caso. Mas assim, você não precisa ter uma relação de confiança, você vende, sei lá, eu vendo café na internet, você não precisa ter uma relação de confiança mesmo, né? Aí não precisa. E o último livro aqui é o Grande Almanaque. Almanaque de Naval Ravikant. Esse tem em português. Muito bom. O Almanaque de Naval Ravikant, um guia para a riqueza e a felicidade. Tá? Esse livro aqui é obrigatório. Por quê? Tá? Por que esse livro é obrigatório? Esse livro é obrigatório porque ele te ensina como ficar rico sem depender da sorte. E eu fiz um episódio no meu podcast com o Johnny Vicari sobre esse tema, como ficar rico sem depender da sorte. Então, eu vou te pedir duas coisas agora. A primeira vai aqui embaixo, clica no link da Amazon do livro que você gostou. A segunda vai ver o meu podcast aqui com o Johnny Vicari, mas aperta com o botão direito e abre numa nova aba, porque daí depois você pode voltar aqui e comprar os livros. Os livros estarão ordenados por faixa da tier list e eu vou colocar a versão em português quando tiver e a versão em inglês em todos eles. Então você deve ter feito sua listinha aí de compras para eu poder tomar muita cerveja hoje, porque eu vou ganhar uns trocados aí com os livros que vocês comprarem, vocês não vão pagar nada mais por isso. Eu estou iniciando aqui, tá? Para quem me acompanha, eu nunca fiz desafiliado. Aí eu falei, vou fazer uma tier list de livros, já vou abrir minha conta de afiliado da Amazon logo,
por isso que estão os links aí embaixo. Clica nos links, compre seus livros. E se você quiser entender por que o Almanaque de Naval Ravikant é obrigatório e como ele vai te ajudar a ficar rico sem depender da sorte, esse cara aqui é o filósofo do Vale do Silício, tá? Quem escreveu o livro foi o Eric Jorgensen, mas prefácio do Tim Ferriss, cara. Ilustrações do Jack Butcher. É muito brabo. Mas ele, basicamente, o Eric Jorgensen compilou as ideias de Naval Ravikant, o filósofo do Vale do Silício, que te ensina a ficar rico sem depender da sorte. E eu exploro mais isso aqui no podcast com o Johnny Vicari do A Próxima Onda. Clica com o botão direito, abre numa nova aba, assiste o episódio e depois compra os livros aqui nos links aqui embaixo que você gostou. Tenta comprar 2 ou 3 livros, cara. Leia livros. Eu poderia estar te vendendo um curso, eu estou te vendendo livros. Te vejo nesse episódio.